Você já parou para pensar sobre o que significa realmente chamar Jesus e o Filho de Deus? Em muitos debates, este tema levanta questões profundas, não apenas sobre a nossa fé, mas sobre a identidade de Cristo. Hoje, vamos explorar juntos um tema que tem sido debatido ao longo dos séculos e que revela mais da maravilhosa verdade sobre a natureza de Jesus. Será que o Filho de Deus é apenas um título ou há algo mais por trás disto? O que a Bíblia realmente ensina sobre a divindade de Jesus e a relação dele com o Pai? Prepare-se para mergulhar em uma reflexão profunda sobre o que significa Jesus ser o Filho unigênito e como essa verdade pode transformar sua fé. Antes de começarmos, deixe-me lançar uma pergunta para você que acompanhará mais durante este estudo. Você acredita que Jesus é apenas um homem ou ele é verdadeiramente Deus em carne humana? Pense nisso enquanto exploramos as Escrituras. Estamos estudando a lição número 6, que tem o tema O Filho é igual com o Pai. O texto áureo, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Reconhecer que Jesus é igual ao Pai é essencial para evitar heresias que negam sua divindade. Negar esta verdade equivale a rejeitar o fundamento da fé cristã. Devemos estar atentos a ensinamentos que tentem diminuir a majestade e a glória do Filho de Deus. A verdade prática, o termo teológico Filho de Deus é o título. Assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Compreender que Jesus é eterno como o Pai nos fortalece na fé e nos leva a adorá-lo como ele merece. Essa verdade deve nos inspirar a viver em submissão à sua autoridade, confiando que o cetro de justiça que ele impunha guia o seu reino de forma perfeita e amorosa. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 10, versículos 30 ao 38. Rejeitar a divindade de Jesus pode levar a uma postura de incredulidade e distanciamento de Deus. Como aconteceu com os judeus que o acusaram de blasfêmia, é perigoso endurecer o coração diante das evidências das obras de Cristo e da verdade de quem Ele é. Precisamos ter cuidado para não permitir que tradições ou conceitos humanos nos ceguem para a revelação divina. Reconhecer que Jesus e o Pai são um é essencial para a nossa fé. Isso nos desafia a confiar plenamente em Cristo, tanto em suas palavras quanto em suas obras. Devemos buscar conhecer mais a fundo quem Ele é, permitindo que essa verdade nos leve a uma vida de maior comunhão, submissão e obediência ao Senhor. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus, Pai e o Filho unigênito. O segundo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E o terceiro objetivo é exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos no templo de Jerusalém revela esta verdade. É isso que a lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. A palavra-chave, unidade. Tópico 1. A doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Subtópico 1. Ideia de Filho. O conceito de Filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Mateus 23, versículo 29 a 31. Uma das ideias de Filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o Filho do homem para que o vistes. Salmo 8, versículo 4. Esse paralelismo é sinônico em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em Filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus: assim vós mesmo testificais que sois filhos que mataram os profetas. Mateus 23, 31.
Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Mateus 23, versículo 29 ao 30. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. A unidade entre o Pai e o Filho é perfeita e essencial para compreender a divindade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus possui a mesma natureza divina que o Pai, sendo igualmente Deus desde a eternidade. Uma advertência desse subtópico: negar a igualdade entre o Pai e o Filho é rejeitar uma verdade central da fé cristã. Essa negação não apenas compromete a compreensão da divindade de Cristo, mas também afeta a nossa confiança na salvação que Ele oferece. Devemos estar atentos a heresias que tentam diminuir a natureza divina de Jesus, distorcendo o Evangelho. Uma aplicação pessoal: compreender que Jesus é igual ao Pai nos leva a adorá-lo com reverência e submissão. Essa verdade deve transformar nossa relação com Deus, fortalecendo nossa confiança em sua obra redentora. Que possamos viver reconhecendo Jesus como Senhor e glorificando-o em tudo o que fazemos. Tópico 2. Significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo diz: eu saí e vim de Deus. João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixa o mundo e vou para o Pai. João 16,28. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus intelectores entendem com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Em João capítulo 8, versículo 42, eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus afirma sua origem divina, provando que ele é igual ao Pai em essência e natureza. Em João capítulo 16, versículo 28, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixando o mundo e vou para o Pai. A relação contínua de Jesus com o Pai é a base de sua autoridade divina e sua submissão à terra. A advertência desse subtópico é crucial em que entendamos a verdadeira natureza de Jesus como igual ao Pai. Qualquer tentativa de diminuir ou distorcer essa verdade afeta a base da nossa fé. Negar a divindade de Cristo ou sua igualdade com o Pai compromete a eficácia de sua obra redentora e pode nos levar a uma compreensão errada da salvação. Devemos, portanto, rejeitar qualquer heresia que ataque essa doutrina essencial. Aplicação pessoal: reconhecer que Jesus é igual ao Pai nos chama a um relacionamento mais profundo com Ele, pois sabemos que estamos adorando e servindo o próprio Deus. Isso deve fortalecer nossa confiança em sua autoridade e em suas promessas. Vivendo com essa compreensão, devemos buscar refletir essa verdade em nossas ações, proclamando a divindade de Cristo com ousadia e fé. Tópico 3. O Filho é Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado: mas o Filho diz: ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1,8. É o mais crucial pois é uma citação direta de Salmo 45, versículos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por
isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmo 45, versículo 6 e 7. Que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nesta passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Este versículo afirma claramente que o Filho é chamado de Deus, ressaltando a divindade de Cristo. Salmos capítulo 45, versículo 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria para que os teus companheiros. Capítulo 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno, perpétuo, o cetro do teu reino é o cetro de equidade. A referência ao Deus deste versículo é aplicada a Jesus, mostrando a conexão entre o Pai e o Filho na eternidade e na realeza divina. Uma advertência desse subtópico: é essencial que não negligenciemos a verdade fundamental de que Jesus é Deus. Negar a divindade de Cristo enfraquece a base da nossa fé cristã, pois sem relacionamento de sua deidade, a obra redentora da cruz perde seu valor e eficácia. Cuidado com qualquer ensino ou influência que distorça a natureza de Cristo, pois ele é igual ao Pai e o único caminho para a salvação. Uma aplicação pessoal: reconhecer que Jesus é Deus deve transformar a forma como vivemos nossa fé. Ele não é apenas um ser humano extraordinário, mas o próprio Deus encarnado. Isso nos chama a adorá-lo com reverência, confiar em sua autoridade e, em seguida, seus ensinamentos com devoção. Nossa relação com ele deve ser profundamente reverente, sabendo que estamos em comunhão com o Criador do Universo. Tópico 2. A heresia do subordinacionismo. Subtópico 1. Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara seu filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Os monaquianismos dinâmicos ou acionistas e o arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, o seu principal mentor na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias de Niceia havia os que apoiavam Ário usando Orígenes, com base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da trindade. Mateus 28, versículo 19, 2 Coríntios 13, 13. Em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Jesus declara de forma clara sua igualdade com o Pai, refutando qualquer ideia de subordinação do Filho ao Pai. Em João 14, 9, quem me vê a mim, vê o Pai. Este versículo destaca a perfeita revelação do Pai em Jesus, confirmando a unidade e igualdade entre os ambos. Uma advertência: a heresia do subordinacionismo pode sugerir que tentamos reduzir a grandeza e a perfeição da Trindade, atribuindo um papel secundário a uma das suas pessoas. Ao fazer isso, corremos o risco de distorcer a verdadeira natureza de Deus, que se revela como plenamente uno e igual em todas as suas pessoas. Devemos tomar cuidado para não cair em doutrinas que diminuem a autoridade e a divindade de Cristo ou do Espírito Santo. Uma aplicação pessoal: entender que o Filho e o Espírito Santo são iguais ao Pai é essencial para a nossa fé. Isso nos ajuda a compreender que a obra da salvação, que inclui o sacrifício de Jesus e a atuação do Espírito em nós, é completamente perfeita e realizada por um Deus uno e em perfeita
harmonia. Ao vivermos essa verdade, somos chamados a confiar plenamente nas três pessoas da Trindade, sabendo que elas operam juntos para com o nosso bem, revelando-nos a plenitude do amor, poder e graça divina. Subtópico 2. No período pré-niceno, o subordinacionismo foi dos séculos 2 e 3, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas pessoas do Evangelho. Em João 5,18, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus é seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Este versículo mostra que, ao afirmar ser filho de Deus, Jesus se coloca como igual ao Pai, uma afirmação que os opositores de Jesus entendiam como blasfêmica, mas que revela a sua divindade. Colossenses 1,19, porque agradou a Deus que nele habitasse toda a plenitude. A plenitude de Deus habita em Cristo, refutando qualquer ideia de subordinação ou inferioridade em relação ao Pai. O estudo sobre o subordinacionismo nos leva a refletir sobre a clara revelação bíblica da igualdade da natureza entre o Pai e o Filho. Embora muitas correntes tentem distorcer esse ensino, é essencial que compreendamos o que a Bíblia realmente ensina sobre a divindade de Cristo. Uma advertência: devemos ter cuidado ao interpretarmos as Escrituras, especialmente quando se trata de doutrinas fundamentais com a natureza de Cristo. O subordinacionismo surge na tentativa de tentar entender o mistério de Deus de uma forma reducionista e contrária ao ensino bíblico. Aceitar essas heresias pode nos afastar da plena compreensão do caráter divino de Cristo e da Trindade. Uma aplicação pessoal: é crucial que, ao nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, estejamos atentos à verdade revelada na Bíblia. A nossa compreensão de Jesus como igual ao Pai fortalece nossa fé e confiança nele. Devemos nos apegar à verdade de que Cristo é plenamente Deus e, portanto, digno de nossa adoração e obediência. Não podemos permitir que ideias equivocadas distorçam nossa relação com ele. Subtópico 3. Métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus. Somente ele é assim e ninguém mais do céu e na terra possui essa característica. Romanos 1, versículo 1 ao 4. No entanto, os subordinacistas pensam as Escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento, que apresentam o Senhor Jesus como homem e destacam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus e igual ao Pai. Em João 14, versículo 9, quem me vê a mim, vê o Pai. Aqui Jesus reforça a sua pessoa, reflete perfeitamente o Pai, mostrando que ele não é inferior, mas plenamente divino, como Pai. Uma advertência desse subtópico: é importante ter cuidado com interpretações isoladas das Escrituras. O subordinacismo, ao tentar compreender a relação entre o Pai e o Filho, desconsidera a totalidade da revelação bíblica. Ao focar apenas em passagens que apresentam Jesus e sua humanidade, muitos perdem a essência de sua divindade. Não podemos moldar Deus segundo nossos conceitos limitados, mas devemos permitir que a Bíblia revele quem ele é realmente. Uma aplicação pessoal: será que estamos reconhecendo Jesus como ele realmente é, o Filho de Deus igual ao Pai? Ou estamos tratando de forma inferior, como se ele fosse apenas um ser humano comum? Pergunte-se: quando você ora ou busca entender a relação de Jesus com o Pai, você vê Jesus como Deus com poder e autoridade divina, ou vê apenas como um homem que veio ensinar moralidades? Tópico 3. Como o subordinacismo se apresenta hoje. Subtópico 1. No contexto islâmico. O islâmico não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. Em Efésios 1:21, Filipenses 2, versículo 8 a 11. O Alcorão afirma que é blasfema dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre
entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Judas 10. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Marcos 5, versículo 7. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. João 8,42. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1,18, versículo 20. E Lucas 1, versículo 35. Efésios 1,21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus está acima de qualquer poder ou autoridade, provando que ele é digno de adoração, não um ser subordinado. Judas 10. Este, porém, blasfemam de tudo que não sabem, e são corrompidos por aquilo que, como animais irracionais, conhecem naturalmente. O Alcorão erroneamente acusa os cristãos de blasfemar ao afirmar que Jesus é o Filho de Deus, sem entender o significado espiritual e divino desta relação. Advertência desse subtópico: a compreensão equivocada sobre a identidade de Jesus pode levar a distorções teológicas que comprometem a verdade essencial do cristianismo. Quando ignoramos ou minimizamos o fato de que Jesus é igual ao Pai, acabamos reduzindo a majestade e o poder de Salvador, afetando nossa relação com Ele. O subordinacionismo, presente em diversas crenças, buscam diminuir a supremacia de Cristo e criar uma falsa hierarquia, o que não condiz com o que a Bíblia ensina claramente sobre sua natureza divina. Uma aplicação pessoal: é importante refletirmos sobre quem realmente é Jesus em nossas vidas. Ele é o Filho de Deus com autoridade igual à do Pai e por isso merece nossa total adoração e obediência. A maneira como o vemos impacta diretamente a forma como vivemos nossa fé. Você tem reconhecido a plena divindade de Cristo em seu cotidiano? Ou tem permitido que ideias equivocadas sobre Jesus influenciem sua fé e prática cristã? Tópico 2. Movimento das Testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia fez menção de deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus. Gálatas 4:8. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8:6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. João 8,42. Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus afirma sua origem divina e sua relação única com o Pai, desafiando qualquer ideia de inferioridade ou separação entre eles. Advertência: é importante ter clareza sobre a verdadeira natureza de Jesus Cristo, conforme a Escritura. O erro de negar a divindade de Cristo e considerar Jesus um ser inferior ao Pai não só distorce a verdade bíblica, mas também coloca em risco a própria compreensão do Evangelho. Devemos estar atentos a essas distorções que podem nos afastar da verdadeira fé cristã, como acontece com as testemunhas de Jeová. Uma aplicação pessoal: agora, refletindo sobre sua própria vida, você tem reconhecido Jesus Cristo como Deus verdadeiro e Senhor da sua vida? Será que em algum momento você tem colocado limitações em sua autoridade ou divindade? Talvez sem perceber. É vital entender a centralidade e a total autoridade de Jesus em nossa caminhada cristã. Ele é o único caminho para o Pai e a nossa confiança deve estar inteiramente nele. Conclusão: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é Jesus, o Filho unigênito, mas não que foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai.
Chegamos ao final do nosso estudo de hoje e eu quero que você leve para casa uma verdade imutável. Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado de forma humana, mas porque ele é da mesma substância divina do Pai. Ele é o Deus e ao mesmo tempo o Salvador, que veio até nós como homem. Se você ainda tem dúvidas sobre a divindade de Cristo ou sobre o significado de Filho de Deus, espero que as Escrituras que vimos hoje tenham esclarecido o seu coração. Jesus não é um ser subordinado ao Pai. Ele é igual ao Pai, com a mesma essência e com isso digno de toda a nossa adoração. Agora, a grande pergunta é: como você tem vivido esta verdade em sua vida? Você tem tratado Jesus como Filho de Deus, com reverência e amor que ele merece? Vamos refletir sobre essa pergunta e permitir que essa verdade transforme cada área de nossas vidas. Se você foi abençoado por esta lição, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais estudos como este. E como sempre, compartilhe conosco suas perguntas nos comentários abaixo. Será um prazer continuar aprendendo juntos. Que Deus abençoe sua vida abundante e até o próximo estudo.